Olá pessoal, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Nós estamos na série Hora de Despertar e hoje em especial nós vamos falar sobre as consequências do sono espiritual. Nosso texto está em Efésios 5, do 1 ao 21, mas nós estamos nos detendo especialmente no verso 14 que diz: Desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Como nós já vimos nas lições anteriores, o sono ele tem consequências quando estiver acontecendo no lugar errado e na hora errada. Quais as consequências do sono espiritual, uma vez que nós já vimos as consequências do sono físico em lugares errados? E muita gente não para fazer uma avaliação e por isso acaba vivendo uma vida espiritual de forma apática, de forma medíocre. E isso traz naturalmente consequências terríveis, tanto para a vida pessoal quanto para o reino de Deus, para a igreja do Senhor. E hoje nós vamos ver algumas dessas consequências. A primeira delas é que a pessoa deixa de ser padrão, deixa de ser referência para outras pessoas. Interessante que Jesus, ao falar sobre a influência do cristão no mundo, ele usa duas figuras de linguagem bem interessantes. Ele vai ilustrar a influência do verdadeiro discípulo dele nesse mundo, dizendo que ele é sal da terra e luz do mundo. E essa é uma figura de linguagem bastante interessante, porque se o nosso testemunho, se a nossa maneira de viver, ela é condizente com o comportamento do mundo, então nós deixamos de salgar, nós deixamos de ser sal, nós deixamos de ser luz nesse mundo. E aí o nosso testemunho naturalmente fica ofuscado, ninguém consegue mais diferenciar o mundo daquele que de fato se declara discípulo de Jesus. Segundo, ele abandona a sua verdadeira identidade. Paulo diz que nós somos santos. Tem coisas que não convêm a santos. Por isso, não abra mão da sua identidade. Porque quando você perde sua identidade, você se torna prisioneiro. Você se torna escravo das suas emoções, dos seus desejos e principalmente da opinião de outras pessoas. E aí quando a pessoa ela está nesse nível de escravidão, ela não sabe mais por que está aqui, nem a quem agradar. E por isso não sabe mais dizer não, não sabe dizer não ao que lhe é oferecido, não sabe dizer não ao que deseja, não sabe dizer não ao modismo, e isso é prisão. É prisão espiritual. Não há liberdade numa vida que você não tem mais o controle dela. Segundo, aliás, em terceiro lugar, a pessoa acaba vivendo de engano, vive no engano, numa vida espiritual superficial. Crente não é aquele que vai ao prédio da igreja, esse é frequentador. Crente é aquele que anda em obediência a Cristo. Jesus mandou fazer discípulo ensinando a obedecer o que ele havia dito, que ele ensinou. E essa obediência, ela nunca é impositiva, como aquele que obedece a um juiz, a um guarda de trânsito, a um chefe no trabalho. É uma obediência do coração. Interessante que a respeito disso, Davi no Salmo 40, verso 8, ele diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Então, quando fazer a vontade do Senhor se torna um peso, uma obrigação, um fardo, é porque a frieza já tomou conta do nosso coração e nós já estamos no terreno da religiosidade e não mais do relacionamento verdadeiro com Cristo. Quarto lugar, ele volta ao antigo estilo de vida. Sabe aquilo que a Bíblia fala, que é o cão que volta ao vômito e a porca que depois de banhada volta à lama. Ela passa a negociar os valores que outrora eram inegociáveis. Deixa de viver como filho da luz e volta a viver como filho das trevas. Aquilo que antes reprovava agora passa a ser normal. E a pessoa então
começa a procurar explicação para justificar o pecado. E nessa hora, a pessoa corre para a internet para ouvir pregadores que falem aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que eles precisam ouvir. E fazendo assim, fecha os olhos para o Senhor, para a palavra de Deus e os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Em quinto, ele passa a ter prazer naquilo que desagrada a Deus. Reprova os mandamentos de Deus e aprova práticas do mundo. Pessoas que eram verdadeiros fogo no altar de Deus, agora procura brilhar nos palcos do mundo. Preferem os gritos das massas ovacionando seus nomes do que a voz do céu dizendo: este é meu filho, esta é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. E em sexto, perde tempo e as oportunidades. E as oportunidades vão passando diante dele e ele não consegue mais segurá-las. Quando você não compreende a vontade do Senhor, você vai perder tempo e vai, entre aspas, quebrar a cara. Rick Warren, ele diz que a maior tragédia da vida não é um inferno, mas uma vida sem propósito. Diz um certo adágio que quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas o marinheiro que conhece o seu destino, que conhece o porto para o qual está se dirigindo, não importa a direção do vento, ele ajusta a posição das velas e segue firme até o seu destino final. Encontramos muita gente perdida dentro do próprio ambiente da igreja, porque não sabe mais nem explicar por que está ali, por que está cultuando, por que está reunindo, ou por que está fazendo ali na casa do Senhor. Em sétimo e último, manifesta as obras da carne e não mais do Espírito. Os que vivem segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne. E a carne, ela destrói a saúde da sexualidade humana, entorta a nossa noção de Deus e muda completamente e para pior a forma como nos relacionamos com o próximo. Quando você não está cheio do Espírito, você vai certamente estar cheio de carnalidade. Que essa palavra, ela nos sirva de alerta, não só para você, mas ela é também para mim, sobre a gravidade de se estar dormindo espiritualmente. Vez ou outra na vida, nós nos adormecemos e nós somos tomados por um sono letárgico que nos leva a perder a percepção dos valores eternos. Que Deus possa nos ajudar e usar esse momento para despertar a mente adormecida. Meus irmãos, meus amigos, se essa palavra ela tem tocado no seu coração, faça 3 coisas. Primeiro, agradeça a Deus, porque você ainda consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Segundo, obedeça. Tem que mudar de direção. Deus espera uma atitude sua diante daquilo que você ouve da palavra dele. E em terceiro lugar, compartilhe. Olha, eu quero já agradecer muitos colegas e amigos e irmãos que têm não somente visto, têm se alimentado dessa série, desta palavra, mas também têm compartilhado com outras pessoas, têm compartilhado em seus grupos e eu sou muito grato por isso. Aproveite bem, meu único interesse é que você seja abençoado e que você seja alimentado pela palavra de Deus. Na próxima semana nós vamos dar continuidade e você pode aproveitar aí para reunir com a sua célula, com o seu grupo ou mesmo no local de trabalho, e todo o estudo está na descrição do vídeo. Aproveite bem, Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus permitir.